Olá, boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem e sejam bem-vindos à primeira aula de eletricidade básica aqui na escola OGES. Daqui quem vos fala é o formador Otávio Batista. Para quem já faz parte do nosso canal, seja bem-vindo. Para quem não se inscreveu no canal, inscreva-se agora, ative o sininho que é para receber todas as notificações e as aulas posteriores, porque senão vais perder a aula. Essa é a aula número 1. Bem, nesta primeira aula falaremos sobre conceitos fundamentais da eletricidade. Vou começar definindo o que é propriamente a eletricidade. Todos os corpos são compostos por moléculas. Todos os corpos da natureza, todo corpo que existe na natureza é composta por moléculas. Por exemplo, a madeira, a borracha, o ferro, a pedra, qualquer corpo, qualquer elemento na natureza é feito de pequenas partículas, que essas partículas são chamadas de moléculas. E por sua vez, essas moléculas são formadas por outras partículas mais pequenas, nesse caso, os átomos, que é uma palavra que quer dizer indivisível, algo que não se pode dividir. E acreditava-se que o átomo, ou acredita-se que o átomo é a pequena ou a menor partícula da matéria, ou seja, quando eu fazer uma ampliação ou uma observação microscópica através de um microscópio na constituição de uma matéria, de um corpo na natureza, a partícula mais pequena que eu vou, na verdade, observar é o átomo. Ou seja, antigamente acreditava-se que os corpos, as matérias ou a matéria é composta só, ou seja, a última matéria, a última camada que compõe o corpo é o átomo. Mas, dadas várias pesquisas, descobriu-se que depois do átomo existem outras matérias que o compõem, ou seja, nesse caso, dentro do núcleo do átomo, nós podemos localizar outros corpos, ou seja, outras partículas, nesse caso, os prótons e os nêutrons, Em volta do núcleo do átomo, nós encontramos os eletrons, nesse caso, que giram, que estão à volta do núcleo do átomo. Ou seja, repetindo, no núcleo do átomo nós encontramos duas pequenas partículas, os prótons e os nêutrons. E em volta desse núcleo nós encontramos os eletrons, que vão girando em volta do núcleo do átomo. Ampliando aqui a imagem, que vocês podem ver aqui no vídeo. Bem, este elemento aqui no meio, no centro, onde tem o sinal de mais e mais outras bolinhas mais a fundo, indica o núcleo do átomo, ok? Os nêutrons são conhecidos como carga neutra e os prótons são conhecidos como carga elétrica positiva. Em volta do núcleo, como nós podemos ver aqui nesse círculo, aqui na figura, está os eletrons, que são considerados, são conhecidos como cargas elétricas negativas. Bem, nesse mundo pequeno, nesse mundo tão ínfimo, tão pequeno, é onde de fato ocorrem todo o fenômeno elétrico. Bem, formador Otávio, será que A eletricidade provém do núcleo do átomo, a eletricidade provém dessas pequenas partículas.
É claro que não. Vamos observar isso, né, mais adiante. Bem, mas fazendo um resumo, deixa lá explicar, mais um resumozinho. Primeiro, todos os corpos da natureza são compostos por moléculas. E essas moléculas são compostas, né, pelo átomo, né? E dentro do átomo existe um núcleo. Neste núcleo podemos encontrar nêutrons e prótons. E em volta do núcleo nós encontramos os eletrões. Estamos claros? Nêutrons, cargas neutras, prótons, cargas positivas e eletrões, cargas negativas. Por exemplo, essa lapiseira que está em minhas mãos, nessa esferográfica, é uma matéria. É feita de plástico e ela é composta por moléculas. E as moléculas dessa esferográfica é composta pelo átomo. E no núcleo do átomo encontramos os nêutrons, prótons, e em volta do átomo encontramos os eletrões. Bem, vou fazer aqui uma experiência. Vou carregar esta esferográfica flexionando no meu cabelo e vocês vão notar que essa esferográfica vai atrair esses papéis, ok? Até si. Por exemplo, vou fazer agora, não está acontecendo nada. Quando eu sobrecarregar ou friccionar esta esferográfica, o que ele vai acontecer? Ele vai atrair esses papéis, né, até si, ok? Vamos lá, a experiência para compreender. 1, 2, 3. Vamos ver? Exato. Bom, no exemplo da esferográfica que eu acabei de dar há pouco, nós podemos ver aí que os eletrões foram sobrecarregados. E à medida que eles são sobrecarregados, eles saltam de um átomo para outro átomo, ok? Eles vão se deslocando de um átomo e vão para outro átomo. É bem verdade que, não esquecer, a matéria, o corpo na natureza é composto por vários átomos. E nesses átomos nós podemos encontrar o seu núcleo. E à medida que os eletrões são sobrecarregados, eles saem de um átomo e vão para outro átomo. De um átomo, essa movimentação, né, faz com que os corpos em contato ou ao redor, né, dessa matéria ou desse corpo, né, sejam atraídos. Nesse caso, eu sobrecarreguei a esferográfica e como os eletrões foram saindo de um átomo para outro átomo, acabou por sua vez também atrair outro corpo. Qual outro corpo? Os papéis por cima da minha carteira. Dali que nós podemos definir da seguinte forma. O que é então a eletricidade? Nós podemos definir assim: eletricidade é o efeito do movimento de eletrões de um átomo para outro átomo em um condutor elétrico, ok? O que sucedeu aqui com a minha esferográfica sucede e acontece também nos condutores elétricos, ok? Bem, é importante também saber que a eletricidade é dividida em 3 áreas de estudo, compreendida, né? A eletrostática, eletrodinâmica e eletromagnetismo. A eletrostática investiga os fenômenos relacionados às cargas elétricas, né, em repouso, como a força elétrica e o campo elétrico. Já a eletrodinâmica investiga os fenômenos relacionados às cargas elétricas em movimento,
como a corrente elétrica de tensão elétrica. O eletromagnetismo investiga os fenômenos comuns à eletricidade e ao magnetismo, como o campo magnético e o fluxo magnético. Bem, até aqui, é a nossa primeira aula. Vamos resumir, e concluir. Bem, hoje nós falamos sobre o conceito fundamental de eletricidade, ou seja, definimos propriamente o que é a eletricidade. Vimos que a eletricidade ocorre num mundo tão pequeno, nos átomos, ou seja, no núcleo do átomo, que por sua vez está constituído por nêutrons, prótons e eletrons. Nós vimos que esses eletrons, quando sobrecarregados, eles saem de um átomo e vão para um outro átomo, criando assim atração, criando assim um campo magnético, para mover, ou atrair os corpos em redor. Daí que concluímos que a eletricidade é nada mais, nada menos do que o movimento dos eletrons, ou seja, o efeito do movimento dos eletrons de um átomo para outro átomo. E vimos que a eletricidade tem 3 áreas de estudo, que é a eletrostática, que é a eletrodinâmica e o eletromagnetismo. Todas essas áreas compreendem a eletricidade. Então, valeu, até a próxima aula. Obrigado.